Olá, graça e paz. Eu aqui novamente, pela graça de Deus, quero desejar a todos os internautas muita felicidade e pegue cada vídeo, vá até o final. Deus tem bênçãos, tá? Nós precisamos muito dessas profecias. Eu sinto que eu preciso falar, preciso transmitir, dar o recado. Preciso advertir, porque Isaías 58 diz: clame em alta voz, não te detenhas. Anuncie ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó seus pecados. Isaías capítulo 8, verso 16. Liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Então nós precisamos ligar, juntar, tapar a brecha, o rombo que foi feito na lei de Deus. Precisamos colocar direitinho, colocar tudo no lugar certo, conforme Deus determinou. Nós estamos no tempo da restauração. Atos 3, 21. Até que o céu contenha, tempo da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o início. Então nós temos que voltar, como João disse: filhinhos, não vos escrevo um mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tivestes. Primeira carta de João, capítulo 2, o versículo 7. Então eu quero fazer aqui um pequeno vídeo. Pela graça de Deus, em nome de Jesus, quero trazer um esclarecimento muito solene de uma profecia de um grande profeta. O próprio Moisés disse: olha, Deus vai levantar um profeta semelhante a mim. E eu posso ainda acrescentar: maior do que eu. Como João Batista disse, importa que ele cresça e eu diminua. E esse profeta é Jesus. Eu quero mostrar uma profecia. Essa profecia não é explicada pelos teólogos, tá? Pelas igrejas populares. As igrejas populares lêem essa profecia e não explicam. Mas pela graça de Deus eu quero explicar. Vamos lá? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, as palavras do próprio Jesus. Capítulo 24 de Mateus, o versículo 20. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Então essa profecia, ela já se cumpriu em parte e ainda poderá se cumprir com o povo de Deus quando vir um outro decreto, tá? Aqui nós vamos falar sobre o decreto de Jerusalém, o cerco de Jerusalém. Jerusalém seria cercada. E no cerco de Jerusalém, olha só o que Jesus disse antes do verso 20. Olha aí, o sermão continua, olha o título aí. O sermão continua. A grande tribulação. Então, veja, o verso 16. Então, se estiverem na Judéia, fuja para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar os seus pertences. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que esse dia, o dia da fuga, não aconteça nem no dia de inverno, chuva, né? E nem no dia de sábado.
Então veja só. Os teólogos dizem que Jesus veio modificar a lei. Jesus aboliu o sábado. Dizem que Jesus é Senhor do sábado e se nós abraçarmos Jesus, aceitarmos Jesus de todo o coração, não precisa guardar o sábado. Mas não foi assim que Jesus disse. Jesus disse que o sábado foi feito por causa do homem. Que homem? Adão. Ah, mas foi feito só para Israel. Mas Adão era israelita? Não, não tinha ninguém. O primeiro casal, Adão e Eva. A nação judaica veio muitos centenas de anos depois. O casamento também foi... Jesus disse que a mulher foi feita por causa do homem, e não o homem por causa da mulher. O homem necessita de um dia para um descanso, como também necessita de uma companheira. Porque a solidão é terrível. Deus fez com que Adão sentisse a solidão, para depois preparar uma companheira para ele. Então a mulher foi feita por causa do homem. Que homem? Adão. O sábado foi feito por causa do homem. Que homem? Adão. Agora preste atenção à profecia. Essa profecia se cumpriu. Aproximadamente 40 anos depois, tá? Que Jesus falou isso aqui, 39 anos por aí, depois disso aqui, no ano 70, cumpriu essa profecia. E Jesus falou que, olha, quando vir de Jerusalém cercada, tá? É o momento de fugir. Nós podemos ler esse texto aqui no Lucas, o capítulo 19. Olha só. Capítulo 19, versículo 41. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão, olha, dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e os teus filhos, que dentro de ti estiverem, e nem não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Olha o grande profeta, o profeta de todos os profetas, podemos dizer o pai dos profetas, Jesus Cristo. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então Jesus profetizou: olha, vocês devem orar. Orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno e nem no dia de sábado. Por quê? Sábado é o dia do descanso, é o dia do Senhor, o dia de estar no templo orando, cantando, louvando a Deus, pregando a palavra. Agora tem que sair correndo no dia de sábado. E a chuva, chuvoso. Olha, os discípulos continuaram orando. Aproximadamente quase 40 anos orando. Sempre lembrando. Eles tinham uma memória boa. Sempre lembrando, olha, Jesus mandou que orássemos para não cairmos em tentação.
E ele falou que Jerusalém ia ser cercada, então vamos prestar atenção. Então o que aconteceu? No ano 70, olha só, eu tenho aqui os livros históricos, tá? Os livros históricos falando sobre esta profecia. Olha só. Como sempre acontece, porém, os exércitos andam mais depressa do que a fé, e em pouco tempo a cidade estava cercada. Estava ali o sinal de Deus, mas como fugir? Jerusalém foi cercada, e agora, como fugir? A profecia não falha. Como é que eles iam fugir se já estavam cercados? Olha só. Seria loucura tentar. Estamos certos, no entanto, de que quando Deus dá um sinal, também toma as providências para que seus seguidores o possam compreender e agir sem temor para seu bem-estar. Abramos agora a história e veremos que Tito, comandante romano, inexplicavelmente suspendeu o cerco, de acordo com as palavras de Flávio Joséfo, famoso historiador judaico. Retirou-se da cidade sem que houvesse absolutamente razão para isso. Olha, então Flávio Joséfo, contando a história do cerco de Jerusalém, contando a história dos judeus, mostra claramente que não tinha como os judeus fugirem. Mas misteriosamente o exército se retirou. E os cristãos que estavam orando, vigiando, nenhum cristão morreu no cerco de Jerusalém. Por quê? Porque oraram, vigiaram. Eles oraram como? Senhor, ajude para que a nossa fuga não aconteça. Como diz o nosso Senhor Jesus Cristo, não aconteça nem no inverno e nem no dia de sábado. Senhor, tenha misericórdia de nós. Senhor, nos ajude, por favor. E eles oravam com fé. E Deus ouviu a oração deles, porque eles acreditavam no Messias. Aceitaram o Messias como Salvador pessoal. E agora eles estavam cercados. Mas Jesus advertiu: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês como a galinha junta os pintinhos, vocês não quiseram. Eis que vossa casa vai ficar deserta. Aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Virão dias, virá dias que vocês serão cercados. E os fiéis sempre lembrando: olha, Jesus mandou que orássemos, não vamos orar, vamos continuar orando com fé. Seria loucura agora fugir. Estavam cercados, mas misteriosamente Tito deu uma ordem para a tropa se retirar. Misteriosamente a tropa saiu. Enquanto isso, os judeus, fugiram. E não foi no dia de sábado, nem no dia chuvoso. Olha que maravilha. O cumprimento das profecias, meus queridos. Por isso Jesus disse, o Espírito diz às igrejas: olha, abra os ouvidos, escute. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nenhuma profecia falhará. Nenhuma passará. Jesus disse que é mais fácil passar o céu e a terra
do que passar as minhas palavras. O sábado é o dia do Senhor. Não tem para onde ir. O sábado não perdeu a sua validade. Nem antes de Cristo, nem depois de Cristo. E nem nos dias atuais. E nunca vai perder a validade. Porque Isaías 66 fala que quando Deus recriar essa terra, em todo santo sábado, haverá reuniões, toda a carne para adorar o Senhor. Então, o dia de adoração do antigo Israel, nos remanescentes de Israel nos dias de Jesus, o remanescente de Israel depois de Jesus, olha, no ano 70, eles retiraram, fugiram e não era dia de sábado. Eu vou fazer o próximo vídeo, vai ser sobre o domingo na Bíblia. Não perca. Então preste atenção que essa profecia se cumpriu. Assim, em 70 depois de Cristo, cumpriu-se a primeira parte exatamente como estava predito. Os exércitos logo voltaram e veio a destruição da cidade e do seu magnífico templo. Tito procurou poupar o templo. Tito não queria derrubar o templo, dando ordens severas para que não fosse destruído. Mas alguém maior do que Tito havia dito que seria destruído e não ficaria pedra sobre pedra, e assim aconteceu. Os romanos, pensando que houvesse ouro enterrado no interior do templo, por ter sido o último refúgio dos judeus fanáticos, passaram o arado em procura do tesouro, não deixando pedra sobre pedra, conforme narram alguns historiadores. E assim aconteceu, tintim por tintim, conforme a profecia. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, possamos continuar firme, tendo o dia do Senhor como dia de adoração. Ontem, hoje e sempre. Deus nos abençoe. Amém?